Olá, meus queridos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Graça em Espírito, passando hoje para mais uma mensagem aqui no canal. Quero agradecer a todos vocês inscritos aqui no canal, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Meus queridos, a mensagem de hoje, nós vamos entender o porquê a religião esconde a verdade das pessoas. Se fazemos uma comparação, as mesmas práticas dos fariseus é usado hoje no sistema religioso. Mas para isso a gente precisa estudar a Bíblia para a gente poder entender. Fiquei lá no sistema durante 15 anos, não gostava muito de estudar a Bíblia, acreditava no que os líderes passavam, e eu tinha essas coisas, esses ensinamentos deles, como se fosse uma verdade, que precisava pagar o preço, que precisava pagar o dízimo, que precisava ir para o monte orar, que precisava fazer campanhas de orações nas igrejas. Mas a verdade da Bíblia é outra. A verdade da Bíblia é escondida dos fiéis, eles escondem, eles usam ali umas técnicas para que a pessoa acredita no que eles ensinam. Mas até o final do vídeo você vai entender o porquê isso acontece no meio da religião. Ali em João 4, versículo 19 em diante, o texto ali Jesus está tendo um diálogo com a mulher samaritana. E quando chega ali do versículo 19 em diante, ela percebe que Jesus não é uma pessoa normal, Jesus é um profeta. Ela, na intenção de justificar, ela diz: Senhor, nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é onde deve adorar o Pai. Essa mulher, ela era uma mulher, aos olhos da sociedade, uma mulher pecadora, porque ela já tinha 5 maridos, e o que estava com ela não era o marido dela. Então, aos olhos da sociedade, Jesus estava falando com uma pessoa pecadora. Mas Jesus responde a ela e diz: mulher, a hora vem, e é agora, que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai. O Pai importa que seja adorado em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E o Pai procura tais. Então, essa mensagem de Jesus, ele não está falando que as pessoas precisavam ter uma religião. Ele não estava falando que a pessoa precisava ter uma igreja. Ele estava falando que Deus ama e busca as pessoas que adoram em espírito e em verdade. Mas e para viver em espírito e em verdade? O que temos que fazer? O que precisamos buscar e conhecer? Os fariseus, eles escondiam essas verdades do povo. Em Lucas 17, no versículo 20, Jesus falando: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparências exteriores. 21. E nem dirão: ei-lo ali, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Veja, o reino de Deus está dentro de vós. Jesus respondendo aos fariseus: olha, vocês não vão ver o reino de Deus chegar, porque o reino de Deus já é chegado, está dentro de cada um de vós, e continua esse reino de Deus. A religião ensina que para viver o reino de Deus, a pessoa tem que pagar o preço aqui na terra, tem que fazer por onde, e quando a pessoa morrer, que a pessoa ressuscitar, que Jesus vir nas nuvens,
aí ele vai alcançar o reino. Só que a Bíblia diz ao contrário, não é bem assim. Em Mateus 23, no versículo 13, ali quando Jesus estava falando com os fariseus, ele diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós mesmos entrais, e nem aos que entrariam permite entrar. Veja que eles atrapalhavam, mas eles tinham conhecimento, eles sabiam o que Jesus estava falando. Mas a verdade era encoberta. A mesma coisa de hoje, a verdade é encoberta. Até o final desse estudo você vai entender o porquê eu estou falando que a verdade é encoberta nos dias de hoje. A mesma coisa que os fariseus faziam é feito nas religiões. Em João, capítulo 1, no versículo 11 e 12, veio para os que era seu, e os seus não receberam. Falando de Jesus. 12. Mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Veja, já começa a mudar, porque o crê, o que recebe, já se torna filho de Deus. Em Gálatas, capítulo 4, no versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. No versículo 5, para resgatar os que estavam debaixo da lei, para tirar eles debaixo da lei, buscar eles que estavam lá debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. A palavra Abba é a mesma palavra Pai. Então, Deus manda o seu Filho vir resgatar eles, os hebreus, os judeus, resgatar debaixo da lei, que eles eram servos, eles estavam sendo escravizados pelas leis, para se tornar filho de Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. E se eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha, quem está chamando o povo de filho não sou eu, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas a religião esconde, ela não fala que você é filho, e depois você vai entender o porquê que eles não falam que você é filho de Deus, e sim servo de Deus. Em Romanos, capítulo 8, no versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja aí a diferença. Todos que são guiados, sem exceção, esses são filhos de Deus. Versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Veja, é filho, meus queridos, somos filhos de Deus. Os hebreus estavam sendo escravizados pela lei, ou pelas leis de Moisés. Por isso, Deus manda o seu filho vir resgatar eles, tirar eles, trazer eles para o reino de Deus. Que João Batista já tinha anunciado a chegada do reino de Deus. Em Efésios,
número 1, capítulo 1, no versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Veja, santos, para ser santos, irrepreensível diante dele. Ser filhos, santos, irrepreensível, que não há nada para repreender. Versículo 5: e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Já foi pensado e feito por Deus. Deus já tinha predestinado, separado as pessoas para viver o reino. Não depende da vontade de um pastor, da vontade de uma pessoa querer ser filho, não. Depende de Deus, porque é Ele que escolhe as pessoas. É Ele que separa as pessoas. E isso Ele fez. Versículo 6: para louvor da sua glória, da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Isso foi de graça. Não há preço que você pague para você herdar o reino de Deus, para você herdar uma coisa que Deus já te deu de graça. Versículo 7: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Veja que o que Deus fez não foi por merecimento da humanidade. Não. Foi um favor de Deus com a humanidade. Lá com os hebreus, com os judeus, e também com as outras nações, chamadas nações dos gentios. Efésios 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Veja aí, se a religião fala que você é filho de Deus, eles falam que você é servo de Deus. Porque como servo você precisa mostrar, fazer, por onde herdar aquilo que você já hoje já herdou. Versículo 2: andais em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Veja que o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Jesus feito na cruz, aquele sofrimento para buscar os seus, tirar eles, resgatar eles debaixo das leis e nos aproximar dele como filhos que somos gentios, nos fez filhos. O que precisamos nós entender e saber que somos filhos para nós viver como filho de Deus? Em Hebreus capítulo 2, versículo 13 em diante: e outra vez porei nele a minha confiança, e ainda eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu. Veja que palavra maravilhosa. 14: portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Mas esse diabo que Jesus disse, que Paulo disse, que foi derrotado por Jesus, não é um diabo, um ser de chifre e cauda, que usa um tridente. Não é esse. Esse diabo que Paulo disse era a lei, era o sistema religioso de leis, 613 leis que era operada pelos doutores da lei.
Aquelas leis que tinham o poder de, quando a pessoa transgredisse algum dos seus mandamentos, a lei tinha poder de mandar matá-los, apredejar até a morte. Por isso que Paulo chama essa lei de diabo. E ela foi aniquilada, já tinha sido aniquilada na cruz, cumprida na cruz por Jesus. A única coisa que faltava era Jesus vir nas nuvens do céu, ou seja, com as nuvens, com poder e glória, aparecer primeiro o sinal dele, para ele vir destruir Jerusalém e o templo onde que operava essas leis. Entende? Por isso que Paulo chama essas leis de diabo, porque elas tinham o poder da morte, sim. Versículo 15: e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estava por toda a vida sujeita à escravidão, porque eles eram escravos. Por isso daí a profecia de Isaías, os profetas profetizaram a vinda de Jesus como cordeiro para livrar os hebreus da morte daquela lei. E eles ali estavam vivendo um período, daquela geração estava vivendo um período de medo, um período que eles eram obrigados a viver como escravos, sofrendo ali, gemendo ali debaixo das leis, porque quem estava no poder da lei tinha força, tinha poder, podia mandar matar, podia mandar prender. Então, por isso que Paulo chama a lei ou as leis de diabo. Versículo 16: pois na verdade não presta auxílio aos anjos, mas sim a descendência de Abraão. Olha o que a lei fazia. A lei não prestava auxílio aos anjos. A lei cumpria o que era feito para os filhos, a descendência de Abraão, que era o povo da promessa. 1 João capítulo 3, do versículo 1: vede que grande amor nos tens concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Veja que o próprio João, o pregador da circuncisão, reconhece que é filho, que depois da morte e ressurreição de Jesus se tornou filho. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles, em vez de servos, se tornaram filhos. E aqui João deixa bem claro. No versículo 2: amados, agora somos filhos. Olha, amados, agora somos filhos. Na religião, você não vê o seu líder falar que você é filho de Deus. Não, eles não falam. Eles usam a Bíblia, essa palavra de Deus, do jeito que eles entendem que você se sente culpado e pecador. Eles não ensinam que você é filho, que você se tornou filho de Deus, herdeiro de Deus. Então, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos. Esse manifestar aqui que João fala era porque eles ali estavam vivendo um período que estava esperando a volta de Jesus para cumprir a profecia de Mateus 24. Lembra que quando os discípulos mostram para Jesus aquele templo lá em Mateus 24, as pedras do templo, Jesus fala: olha, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Por isso que eles falam que eles estavam esperando a manifestação de Jesus. E essa manifestação, se você pegar a história de Israel, a história dos juízes que tinha Israel,
já tinha acontecido outro juízo, mas não para destruir o templo e as leis e os doutores das leis, mas esse juízo, essa manifestação de qual João estava esperando, ela ia cumprir num período de tempo. Na vida deles, eles precisavam estar vivos. Aquela geração tinha que estar vivos para ver esse juízo final acontecer, para colocar de uma vez por todas fim naquelas leis. Continuando o texto, seremos semelhante a ele, porque assim como o é, o veremos, santo e irrepreensível. Versículo 3, e todo que nele tem esta esperança, purificará-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todos que têm aquela esperança, que tinha aquela esperança, purificava a si mesmo, que ele é puro. Quando a pessoa entende a palavra de Deus, quando a pessoa começa a viver o reino de Deus, ele começa a viver em espírito e em verdade. Aquelas coisas ruins que antes ele praticava, a partir dali vão ficando para trás, vão fazer parte do passado, porque Jesus, como ele fez com aquela mulher samaritana, ele não olhou o passado dela, ele não observou o passado dela, ele não deu ligança com o que ela já tinha feito na vida dela, mas a partir dali ele mudou a vida dela. E assim é você, assim sou eu, todos nós temos um passado de vida, todos nós temos um passado, mas Deus não leva em consideração, e nem tampouco Deus te julga por isso, porque na hora que você entende a mensagem, a palavra de Deus, que você busca para a sua vida, essas coisas vão fazendo parte do passado. Veja o que está escrito em Filipenses 2, no versículo 14 e 15. Fazei tudo, sim, sem murmurações, nem contendas, para que vós torneis puros, irrepreensíveis, filho de Deus, inculpável, sem culpa, filho irrepreensível, inculpável. Inculpáveis é porque não há culpa, não tem nada de culpa que condena. Vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grande astro no universo. Veja a diferença. Quando a palavra de Deus diz que Deus busca as pessoas que adoram em espírito e em verdade, essas pessoas já começam a entender que existe um rei, e se existe um rei, existe um reino. Agora, Deus, depois da morte e ressurreição de Jesus, ele te tornou filho de Deus. Nós estudamos, você viu por várias vezes a Bíblia falando, chamando de filho de Deus e não de servo. Quando se tratava dos hebreus, dos judeus, Deus resgatou eles da escravidão e trouxe para filhos, aqueles predestinados, escolhidos e separados por Deus. E nós, gentios, ele nos fizeram filho dele. E como filho, se a religião começar a ensinar, começar a pregar e começar a dizer que você é filho, logo eles entendem que não precisa mais de um pastor, não precisa de uma religião, porque o filho não precisa de ninguém para auxiliar ele, falar com o pai dele. Entende? Nós que somos filhos, entendemos que para nós pedir uma coisa, ou para nós falar uma coisa com o nosso pai, nós falamos de onde estiver, nós
pedimos a Ele porque o Filho tem acesso direto ao Pai e o servo não tem. Depois da morte e ressurreição de Jesus, não tem mais servos, tem filhos. E a religião esconde essas passagens bíblicas das pessoas. Eu citei todos os capítulos e os versículos nesse estudo para você entender que hoje, meus queridos, não existe servos, existe filhos. Servo é aquele que cuida, que trabalha, que faz. Entende? E o filho não, o filho está dentro da casa, está na presença do Pai o tempo todo. E quando você é filho de alguém, você sabe as coisas que aquela pessoa não gosta, que o seu pai não gosta, e ali você começa a afugentar daquelas coisas. A mesma coisa somos nós para com Deus. Ao viver o reino de Deus, que Jesus diz que está dentro de cada um de nós, ao nós buscar trabalhar isso nas nossas vidas, as coisas erradas vão ficando para trás. Porque é comum todos nós que está aqui nesse planeta, que está aqui na Terra, é comum nós errar. É comum nós fazer algo de errado. Mas se por acaso isso acontecer, não precisa você ter um padre, um pastor, um papa, pedir para que ele intercede entre você e Deus, não. Se você se sente culpado ou culpada desse ato, você fala direto com Deus de onde você estiver. Pede perdão a Ele para passar essa culpa, para você limpar o seu coração. Porque muitas vezes fazemos algo de errado e entendemos que precisamos de uma igreja, um pastor, para orar, para tirar esses pecados, porque nós não reconhecemos, nós não tomamos posse daquilo que já foi adquirido pelo próprio Deus, que nos concedeu essa graça, essa maravilhosa graça de nos tornar filhos dele. E por isso a religião esconde de você que você é filho, que você é filha, que você tem acesso direto ao Pai. E o Pai, Ele está presente na sua vida todos os momentos. Mesmo que você não vê Ele, mas você sente a presença dEle. Isso é muito importante, você conhecer, aprender sobre o reino de Deus, aprender a andar e viver em espírito e em verdade. Não é pagando preço, não é subir no monte, não é indo ao templo orar, não é implorando para um pastor que é um homem também como você mesmo. Ele não é super poderoso para chegar e falar com Deus, para Deus ouvir ele e através dele tirar os seus pecados, conceder aquela bênção. Não, meus queridos, isso é história. Eles escondem a verdade de você por isso. Porque se você entender que você é filho, você começa a buscar direto junto a seu pai, porque um filho não precisa de advogado para falar com o pai, ele fala direto. A mensagem de hoje, meus queridos, é essa. Chegamos ao final da mensagem. Acompanhe na sua Bíblia, assiste os vídeos, comentam, deixa comentário o que você pensa, o que está escrito na sua Bíblia, que eu vou responder com carinho, com cuidado, com atenção, e mostrando na Bíblia a verdade que ficou. E até hoje, como fez os fariseus, não deixava o povo entrar no reino dos céus, no reino de Deus, e eles também não entravam. A mesma coisa acontece hoje no sistema religioso. Graça e paz, até uma próxima mensagem.